Om Arunachala Ramanam, de Conversas com Shri Ramana Maharishi. O sono profundo é um estado de não dualidade, em que não pode persistir a diferença entre as almas universal e individual. Sono, Sushupti, implica no esquecimento de todas as diferenças. Somente isso constitui a felicidade. Veja como as pessoas preparam cuidadosamente suas camas para obter tal felicidade. Colchões e travesseiros macios e outros cuidados, todos se destinam a proteger um sono perfeito, isto é, para terminar com a vigília. Esses preparativos são inúteis para o próprio estado do sono profundo, e a conclusão é que todos os esforços são apenas para terminar com a ignorância. Eles não têm utilidade após a realização. Basta que sejamos submissos. Submissão é abandonar-nos à causa original de nosso ser. Não se iluda, imaginando que tal fonte seja algum Deus fora de você. Nossa fonte está dentro de nós. Abandone-se a ela. Isto significa que você deve buscar a fonte e mergulhar nela. E é porque você imagina estar fora dela que você pergunta: onde está a fonte? Alguém afirma que o açúcar não pode provar sua própria doçura e que deve haver um provador e alguém que goze dele. Do mesmo modo, o indivíduo não pode ser o supremo e gozar a felicidade desse estado. Portanto, a individualidade deve ser colocada de lado para que haja alegria. Deus é insensível como o açúcar? Como poderemos nos submeter e ainda reter a nossa individualidade para o gozo supremo? Além disso, dizem também que a alma que alcança a região divina e lá permanece serve ao Ser Supremo. Pode o som da palavra serviço enganar ao Senhor? Ele não sabe então e está esperando pelo serviço dessas pessoas? Não diria ele, a consciência pura: quem é você, separado de mim, que pretende me servir? E ainda mais, ele supõe que a alma individual se torna pura, afastando-se o ego e se prepara para ser o corpo do Senhor. Assim, o Senhor é o Espírito, e as almas purificadas constituem seu corpo e seus membros. Pode haver uma alma para as almas? Quantas almas existem? A resposta deve ser: há muitas almas individuais e uma alma suprema. Que é a alma nesse caso? Não pode ser o corpo e assim por diante. O que permanece após tudo isso ser eliminado deve ser dito que é a alma. Assim, mesmo compreendendo a alma como algo que não pode ser rejeitado, deve-se saber que existe a alma suprema. Neste caso, como podemos compreender que a alma é a última realidade, tendo rejeitado tudo o que é diferente dela? Seria justa a alma que foi considerada intransferível realidade. Não é a alma verdadeira. Toda esta confusão é devido à palavra
alma, Atma. A mesma palavra Atma é empregada para designar o corpo, os sentidos, a mente, o princípio vital, a alma individual e o Ser Supremo. Esse emprego amplo da palavra deu lugar à ideia do ego, a alma individual, o Jivatma, que constitui o corpo do Supremo, o Paramatma. Abre aspas. Eu, ó Arjuna, sou o ser estabelecido no coração de todos os seres. Fecha aspas. Bhagavad Gita, canto 10. Esta estrofe mostra que o Senhor é o Atman, o ser de todos os seres. E ele diz, o ser dos seres? Se for por outro lado, você mergulha no ser, e então não haverá mais individualidade. Você se tornará a própria fonte. Neste caso, o que é submissão? Quem se submete? O que é submeter-se e a quem se submete? Isto constitui Bhakti, Gnana, Vichara, devoção, sabedoria e investigação. Entre os Vaishnavas, os devotos de Vishnu, o santo Namalvar diz, abre aspas, eu estava numa confusão, agarrando-me ao eu e meu. Eu vagueava sem conhecer meu ser. Ao perceber meu ser, compreendi que eu mesmo sou Deus e que aquele meu, isto é, minhas posses, é somente vós. Fecha aspas. Assim você vê, a devoção nada mais é do que conhecer a si mesmo. A escola do monismo qualificado também admite isso. E ainda, de acordo com sua doutrina tradicional, eles insistem em afirmar que os indivíduos são parte do Supremo, seus membros, por assim dizer. Sua doutrina tradicional também diz que a alma individual deve tornar-se pura e, então, submeter-se ao Supremo. E o ego se perde. E nós vamos para regiões onde Vishnu habita, após a nossa morte. Então, finalmente, haverá o gozo do Supremo ou do Infinito. Dizermos que somos separados da fonte primordial é uma pretensão. Acrescentarmos que, rejeitando o ego, nos tornamos puros e ainda retemos a individualidade somente para gozarmos ou servirmos ao Supremo, é um estratagema enganoso. Primeiro vemos a duplicidade, então nos apropriamos daquilo que realmente pertence a Deus, e então pretendemos experimentá-lo ou servi-lo. Tudo isso já não é conhecido por Ele? Eu existo agora e sou o desfrutador. Gozo os frutos da ação. Eu fui no passado e serei no futuro. Quem é este eu? Encontrando o eu como a consciência pura, que está além da ação e do gozo, será obtida a liberdade e a felicidade. E não haverá, então, esforço, pois o ser é perfeito e nada mais há para ser obtido. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.